E aí, alunos, tudo bom? Hoje nós estamos aqui no laboratório para falar sobre a NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira. Precisamente no anexo B, que ele faz todos os métodos de ensaio para a caracterização de lotes de madeira. Então, no B1, ele fala sobre as generalidades. Ele explica que serão dados os métodos para a realização de diversos testes. São eles: umidade, densidade, estabilidade dimensional. Esses três nós vamos fazer a videoaula hoje. Além disso, compressão paralela às fibras, tração paralela às fibras, compressão normal às fibras, tração normal às fibras, cisalhamento, fendilhamento, flexão e dureza, resistência ao impacto na flexão, embutimento, cisalhamento na lâmina de cola, tração normal à lâmina de cola, resistência das emendas dentadas e biseladas. Então, para a caracterização de um lote de madeira, é necessário pelo menos 12 metros cúbicos de madeira e os corpos de prova devem ser extraídos de acordo com a figura B.1 da norma. Para a extração dos corpos de prova, é preciso que eles estejam isentos de defeitos, de nós. Então, eles têm que ser retirados de partes que a madeira esteja íntegra. O número de corpo de provas necessário para essa caracterização vai depender do tipo de caracterização que vai ser feita. Se for uma caracterização simplificada, 6 corpos de prova por ensaio. Se for uma caracterização de espécies pouco conhecidas, pelo menos 12 corpos de prova por ensaio. Os valores característicos de cada ensaio são calculados de acordo com a equação da norma, aonde devem ser colocados os valores em ordem crescentes. Se o ensaio for realizado com um número de corpos de prova ímpar, o valor mais alto é desconsiderado. Aí se faz o cálculo e verifica-se que o XWK não pode ter valor inferior ao X1, ou seja, ao menor valor que você utilizou para o cálculo daquele índice, e nem inferior a 70% do valor médio, ou seja, 0,7 do valor médio. Quando for entregar o relatório, segundo a norma, é importante que sejam relatados algumas coisas. Primeiro, a referência à norma, as descrições da amostra fazendo referência à condição de armazenamento. Lembrando que a madeira condicionada de forma equivocada resulta em vários defeitos de secagem. A forma e as dimensões dos corpos de prova, fazendo indicação da orientação das fibras. Valor médio da umidade do lote e os valores determinados das propriedades das madeiras que vocês vão estar medindo. B5.1, objetivo. Então, o objetivo dessa parte é te dar um método para calcular a umidade daquele corpo de prova que vai ser utilizado para os demais ensaios. Definições. Então, para calcular o teor de umidade, a norma dá uma fórmula onde a umidade é U em porcentagem e ela é calculada através da massa do corpo de prova com a umidade que ele contém, menos a massa do corpo de prova seca em estufa, dividido pela massa do corpo de prova seco em estufa. Então, esse vai te dar o valor da umidade daquele momento em porcentagem. B.5.3, amostra. Então, o tamanho e os critérios para a fabricação dos corpos de prova estão descritos no B.2. Para o ensaio de umidade, nós vamos utilizar um corpinho de prova de 2 por 3 por 5 centímetros, esse aqui. E é muito importante que no momento de fazer o corte da madeira sejam utilizadas ferramentas bem afiadas. Se a ferramenta já estiver desgastada, ela pode produzir a queima do corpo de prova, alterando assim as propriedades daquele lote. B.5.4, procedimento. Determinar a massa inicial que o corpo de prova está no momento da realização do ensaio. Após isso, levar ele para a estufa, onde ele deve permanecer a uma temperatura de 103 graus mais ou menos 2, até a estabilização da massa. Retirar a estufa e determinar a massa seca desse corpo de prova, que será denominada MS. B.5.5, apresentação dos resultados. O resultado deve ser expressado no seu valor médio das umidades calculadas para os diversos corpos de prova,
de acordo com a fórmula do B.3. Essa parte da norma tem por objetivo estabelecer um método para calcular a densidade básica e a densidade aparente dos corpos de prova de madeira. A densidade básica ela é definida pela relação entre a massa seca do corpo de prova dividido pelo volume saturado do mesmo. Então a massa ela é utilizada em quilogramas. O volume saturado deve ser calculado em metros cúbicos após esse corpo de prova ter sido submergido em água até constância de massa. Aí se mede todas as dimensões e se calcula o volume saturado. Já a densidade aparente, ela é calculada pela relação entre a massa do corpo de prova quando ele está numa umidade de 12% e o volume desse mesmo corpo de prova quando ele está com uma umidade de 12%. Novamente, a massa em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Então, os critérios de extração já foram comentados anteriormente e a amostra utilizada nessa parte da norma é um corpinho de prova de 2 por 3 por 5 centímetros na forma prismática. Mas a norma faz uma observação de que se os anéis de crescimento tiverem um espaço superior a 4 milímetros, né, aqui, é importante aumentar esse corpo de prova de forma que sejam abrangidos pelo menos 5 anéis de crescimento. Nesse nosso aqui tem 5, se vocês puderem observar. Procedimento então. Com o corpo de prova seco, nós vamos pesar ele. Após isso, ele vai ser submerso em água e vão ser tomadas essas medidas, tanto do peso quanto de todas as dimensões dele. Para a determinação da umidade aparente, é importante fazer esse corpo de prova chegar aos 12% de umidade. Então aqui na aula nós utilizamos o processo de aspersão de água. Então como é que nós fizemos? Com o corpo de prova seco, nós fomos aspergindo água nele, aguardando ele absorver essa água e até ele chegar na massa correspondente aos 12%. Então, tanto a densidade básica quanto a densidade aparente deve ser expressa no valor médio, calculado de acordo com a fórmula comentada lá no B3 já. Então aqui nós temos um método para determinação do grau de estabilidade dessa madeira, já seja pelo inchamento ou pela retração. B.7.2 Definições. A estabilidade dimensional da madeira ela é caracterizada pelas propriedades de retração, ou seja, quando ela está úmida e vai perder umidade, ou de inchamento, quando essa madeira está seca e vai absorver umidade, considerada como um material ortotrópico, tendo 3 direções preferenciais, né? 1, 2 e a 3 com relação ao crescimento dessa árvore, desse tronco que deu origem a essa peça de madeira. Então nós denominamos direção axial, radial e tangencial. Então devem ser determinadas as retrações axial, radial e tangencial e os inchamentos radial, tangencial e axial desses corpos de prova. As deformações específicas de retração, ER, e de inchamento, EI, são consideradas como índices de estabilidade dimensional e são determinadas para cada uma das direções preferenciais em função das respectivas dimensões da madeira saturada verde ou seca, dependendo como nós queremos fazer no ensaio, sendo dadas por. Então todas as equações são as mesmas, né, estão sendo apresentadas agora no vídeo, e elas levam em conta o comprimento que está sendo medido de forma saturada, menos o mesmo comprimento seco, dividido pelo seco, vezes 100. Tá? Então, vamos fazer isso para a altura, para a largura e para o comprimento em função da posição das fibras. Então, o cálculo da variação volumétrica é o volume saturado menos o volume seco, dividido pelo volume seco vezes 100%. E lembrando que para o cálculo do volume de um elemento prismático, né, é só multiplicar a altura, a largura e o comprimento. Então a amostra, ela também, né, tem o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, e ela só faz a expressão de que a maior seção transversal deve ser paralela à direção radial das fibras. B.7.4 Procedimentos. Então aqui a norma dá 2 procedimentos, o procedimento para retratibilidade e o procedimento para inchamento. Para o estudo de retratibilidade, a norma pede que a madeira esteja
com umidade superior ao ponto de saturação das fibras. Para isso, a norma pede que o corpo de prova seja submergido em água, em temperatura de 20 graus mais ou menos 5, até que a variação dimensional se estabilize em 0,02 milímetros, uma variação não maior a isso. Caso o corpo de prova perca a umidade no decorrer do ensaio e fique abaixo do ponto de saturação das fibras, a norma pede para que o corpo de prova seja reumidificado e que isso conste no relatório. Para o estudo do inchamento, nós começamos então com a madeira seca e depois ela vai ser saturada. Então, a norma pede para que sejam realizadas as medidas das 3 dimensões do corpo de prova com precisão de 0,01 milímetros. O procedimento de secagem é o mesmo previsto lá atrás no ensaio de umidade, em que essa madeira deve ir para a estufa, numa temperatura de 103 graus mais ou menos 2, até a estabilização de massa. Os corpos de prova que apresentarem defeitos no processo de secagem, eles devem ser descartados. E a norma também faz uma observação aqui embaixo que ela permite a utilização para o cálculo de volume dentro do mercúrio, que nós não vamos utilizar aqui. Aqui, todos os resultados, de todas as fórmulas calculadas nesse item devem ser realizadas em valores médios, de acordo com aquela fórmula inicial lá do B3. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui mais uma videoaula e espero vê-los aí de forma virtual. Até mais. A massa inicial, que é aquele corpo de prova. Então, inicialmente, essa é pra você poder pôr no final do vídeo. Flexão. Direções preferenciais. Pela diferença do volume saturado menos o volume seco dividido pelo volume seco. A variação volumétrica, então, ela é calculada. Quer que eu grave? Não quer que eu grave? Você quer que eu grave em casa? Então,
O dia tiro hoje pra fazer barulho. É gaivota lá em cima, é um cara carpinho lógico, meu Deus do céu.